Fala galera, Futebol na Fronteira na área. Eu sou o James Gomes Júnior e vamos estar falando sobre a final da CONCACAF Nations League entre Estados Unidos e México. E como vocês já podem ter visto no título, o campeão desse título, dessa edição, dessa primeira edição, foi os Estados Unidos, vencendo por 3-2 e na prorrogação. Foi na prorrogação, foi um jogo bem disputado. E eu vou fazer uma análise um pouco rápida sobre esse jogo. É, mas antes eu quero falar novidade. Uma novidade que a gente estava planejando já há um tempo. E com o calhar desse momento, calhou de ter um jogo na final entre Estados Unidos e México, que são justamente os campeonatos desses países que estaremos acompanhando. Vamos estar acompanhando agora não só o futebol na fronteira, não vai estar só acompanhando Campeonato Argentino e Paraguaio, como vai estar acompanhando também, a partir de hoje, Campeonato Mexicano e Campeonato Norte-Americano. Vamos estar falando sobre a MLS e também sobre o Campeonato Mexicano. Estamos tentando disseminar um pouco nosso conteúdo e também aproveitar esses ganchos e buscar outros campeonatos também de, de interesse, às vezes, do público e que não é sempre uma grande facilidade de encontrar o conteúdo e, claro, com credibilidade. A gente sabe que é difícil encontrar, tem muita gente fazendo conteúdo por aí que não tem a credibilidade necessária para se passar aos leitores, aos ouvintes, aos telespectadores, aos viewers, ou seja lá como queiram ser chamados, ou aonde estejam também consumindo conteúdo. Então vamos estar falando sobre o campeonato, como eu falei, e é um começo que está acontecendo agora, é um começo de um novo trabalho, de um adicional de trabalho, a gente vai estar falando sobre isso, e foi isso, essa notícia que eu queria passar. A gente vai estar comentando isso no decorrer da semana, vai estar falando isso aqui, já falou isso aqui no vídeo, vai estar falando no podcast, que vai ter mais para frente agora, no início dessa semana. Nas matérias também, sempre válido mencionar, a gente vai estar mencionando essa novidade e esperamos que vocês gostem sobre essa novidade. Quem gosta do futebol mexicano, quem gosta do campeonato norte-americano e não tem muita possibilidade de acompanhar, não tem muitas pessoas para comentar sobre esses campeonatos, vai ter agora aqui no Futebol na Fronteira e esperamos que vocês gostem e sempre opinem a respeito para a gente ter uma ideia clara do que vocês querem, do que vocês estão gostando, o que vocês estão sentindo falta. A gente vai estar sempre tentando melhorar isso para passar o melhor conteúdo e com uma grande credibilidade e qualidade para vocês. Essa é a nossa maior meta e sempre será, até porque o jornalismo verdadeiro ele é feito dessa maneira. Tá certo? Vamos falar então sobre o jogo. Foi um jogo bem pegado, na verdade. Foi um jogo onde teve muitas faltas. Eu quero salientar aqui sobre as faltas que foram 16 faltas para os Estados Unidos e 12 faltas cometidas pelo México. Um total de 28 faltas no decorrer do jogo. E foi um jogo onde teve muitas paradas. Não chegou a parar o jogo totalmente por muito tempo, mas foi um momento onde teve quase trocação. Alguns momentos até tiveram trocações de soco ali num embolo onde o pessoal se pegava e quando não conseguiam apartar, rolava uma trocação. Certamente a gente conseguia ver isso pela televisão. E, bom, o juiz tentou controlar, mas não chegou a sair também tanto do controle a ponto de parar a partida. Foi um momento ali rápido onde acontecia alguma briga, ou um puxão, ou então uma faísca entre cabeça com cabeça, ou um empurrão, ou talvez um soco, como mesmo uma trocação de soco, mas nada muito persistente e o juiz conseguiu, de certa forma, controlar ali. Não foi o ideal, mas não foi tão ruim quanto alguns já aconteceram, a gente já viu coisa bem pior. Mas tinha muito ingrediente envolvido, certamente. Por exemplo, teve os torcedores presentes no campeonato. Como se trata dos Estados Unidos hoje,
o torneio os Estados Unidos consegue fazer um campeonato, consegue gerenciar uma partida com torcedores presentes. Então já foram mais de 30 mil pessoas no estádio acompanhar essa final e os Estados Unidos estava ali em casa disputando uma final. Então é difícil, realmente tinha um ingrediente ali dos torcedores de uma final e a final contra o México, que é um baita de um adversário nessa história dos Estados Unidos. Tem a Copa Ouro, que também é gerenciada pela CONCACAF, e frequentemente a gente vê os Estados Unidos disputar as finais ou em algum momento ali nos playoffs contra o México, geralmente nas finais, mas no playoff em si eles estão ali disputando, até porque são duas das seleções mais fortes dessa, desse gerenciamento da CONCACAF, que gerencia o América do Norte, América Central, o Caribe. Então, daquele, daquele meio ali, certamente são duas das equipes mais fortes da CONCACAF. Então não é por menos que disputam muitos torneios, muitos títulos e estão sempre ali nos grandes momentos e fazendo bons jogos, geralmente. Sempre fazem bons jogos. Como foi esse jogo de hoje? Foi um jogo bem interessante, foi um jogo muito legal de assistir. Teve esses momentos de trocação, de empurra-empurra. Me lembrou até um pouco uma situação engraçada, porque foi no mesmo dia que teve a luta do Floyd Mayweather. Então, pessoas que foram assistir a luta do Floyd Mayweather, talvez se quisessem ver um pouco dos dois, que gostam de futebol e gostam também de ver uma bela luta de boxe, poderia estar ali vendo também o jogo dos Estados Unidos contra o México, porque teve um pouco dos dois, em algum momento teve um pouco dos dois. Porém, brincadeiras à parte, o jogo foi pegado, foi interessante, mas também foi um jogo de qualidade, onde as equipes jogaram bem. E logo no primeiro momento, no primeiro minuto do jogo, primeiro, segundo minuto ali aproximadamente, teve o primeiro gol do jogo que foi foi do México, marcado pelo Jesus Corona. E um gol que já deixou o jogo um pouco mais quente do que já estava, já era perceptível. Então começou um controle aparentemente do México. E nos 27 minutos do jogo, os Estados Unidos conseguiu empatar com o jogador Giovanni Reina. Aos 27 minutos, os Estados Unidos empata. Porém, o México não deixou isso abalar o time. O jogo em si foi bem disputado e foi uma trocação bem interessante entre ambos. E os Estados Unidos jogando, tentando fazer o seu gol, tentando jogar de forma ofensiva em muitos momentos, com o México também sempre ali com a sua característica dos times mexicanos, argentinos, uruguaios, eles parecem ter uma similaridade em alguns pontos. Não é só a língua, não é só o idioma. E o México conseguiu também jogar e fazer os seus gols e conseguiu liderar o placar por duas vezes seguidas. A segunda vez foi aos 79 minutos com o Diego Lainez. Liderou o placar, porém os Estados Unidos empatou aos 82 minutos aproximadamente, com o McKinn, jogador da Juventus de Turim, que também foi eleito o melhor da partida, o Man of the Match dessa final da CONCACAF Nations League. O jogo foi bem disputado, como eu disse, as finalizações, eu tenho aqui as informações, foram 10 finalizações para o México, das 10 finalizações foram 4 no gol, 6 para fora e 12 faltas, como eu falei também, 16 faltas dos Estados Unidos, e as finalizações foram 7 no total dos Estados Unidos. Foi um pouco menos do México, porém foram 5 no gol e 2 para fora. O aproveitamento foi melhor. Dessas 7 finalizações, foram 3 que foram convertidas pelos Estados Unidos e das 10 do México, apenas 2 foram convertidas com sucesso. Então, os Estados Unidos fez por merecer, jogou melhor. E na prorrogação, já no segundo tempo da prorrogação, no segundo tempo extra, Christian Pulisic, camisa 10, capitão dos Estados Unidos, fez o gol de pênalti e foi um gol que
muita gente falaria, pô, os cara frio, calculista, como diz alguns outros nessa moda aí de frio calculista para o Christian Pulisic. Ele fez um gol que daria inveja em muito jogador de qualidade. Ele fez um gol de pênalti, onde a bola passou, foi na coruja no canto superior direito do goleiro e não parecia nem que era final, não parecia que era grande jogo. Ele simplesmente fez o gol com uma grande facilidade, aparentemente, e tirou a camisa e foi comemorar com a torcida. 3-2, Estados Unidos campeão da primeira edição da CONCACAF Nations League, com o melhor do campo, melhor em campo, McKinney, e deu tudo certo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos jogou o que sabe jogar, é um time com um grande futuro, é um time que tem uma grande seleção, jogadores jovens que estão na Europa, como o Pulisic, campeão da Champions League e agora da Nations League, tem o McKinney na Juventus, grande time da Itália, tem, tem jogadores do Barcelona, jogadores do entorno da Europa e de grandes clubes, como o Dest, que também que joga no Barcelona, entre outros jogadores. Então é uma seleção com um grande futuro. É uma seleção que pode vir e vir muito bem para a Copa do Mundo de 2022 e vamos aguardar. Mas por hoje fica esse comentário da final da Nations League, que também agora tem na CONCACAF, não é só na UEFA. E foi uma interessante final, onde os Estados Unidos venceu, foi superior, foi decisivo e aproveitou melhor as suas oportunidades. E por isso mereceu vencer. Quero saber de você, quero saber o que você achou dessa final, o que você achou do México e dos Estados Unidos, se você pensa que os Estados Unidos mereceu ganhar, ou se o México jogou melhor e por isso, como estava bem acirrada a disputa, o México merecia ganhar por alguma razão. Explique aqui nos comentários, pode falar o que você acha sobre isso, o que você entende dessa vitória ou dessa derrota para o lado do México. E quem você realmente achou que foi o melhor em campo? Se você achou que foi o McKinnon, se você achou que foi o Pulisic, se você achou que foi até o próprio Giovanni Reina, ou se foi um jogador do México, quem você achou o melhor em campo? Se está certo essa análise e o que você achou que poderia ter sido comentado aqui também no vídeo dessa final. Se você gostou desse vídeo, deixe os comentários, clique, comente, compartilhe e divulgue para os amigos, divulguem para quem gosta de ter um conteúdo sobre Estados Unidos, México, Argentina, Paraguai, entre outros, porque vai ser sobre isso que o Futebol na Fronteira, no momento, trabalha e sempre tenta fazer isso com credibilidade. Não se esqueçam de acessar as nossas redes sociais, as plataformas midiáticas do Facebook, Instagram, Spotify também. Vai ter um podcast sobre esse jogo e a novidade, como eu mencionei, dos novos campeonatos que vamos estar acompanhando. TikTok, Kuwait e o YouTube, claro. Então não se esqueça de acessar essas redes sociais que vão estar na descrição e o YouTube. Então clique, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, toque no sininho para ter as notificações sempre que receber um vídeo novo, sempre que subir um vídeo, sempre que subir um conteúdo, vocês vão estar a par da situação, vão ser os primeiros a receber de forma exclusiva o conteúdo aqui no YouTube, tá certo? Um abraço e fiquem bem e até a próxima com mais um conteúdo que vai acontecer do Futebol na Fronteira logo logo. Abraço, valeu.